aquela configuração de abrir a porta, apesar de que ela não funciona, mas vamos lá. Tá aparecendo o material aí para vocês? Sim, começou a aparecer agora. Tá, eu vou só passar para frente um slide para vocês me falarem se está funcionando, porque nos últimos dias não estava. Tipo, quando eu coloco em modo de apresentação, eu vou passando aqui, mas para vocês não está mudando. Me digam se muda, então. Mudou? Não, Não apareceu uma tabela? tá só uma carinha lá, meio quadriculada lá. Então tá esse problema de novo. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que tirar do modo apresentação e deixar naquele modo que aparece menorzinho. Vamos lá, e assim aparece? Isso. Beleza. Passando para frente, deixa eu passar. Aparece uma tabela agora? Agora apareceu. Agora sim. Tá. Beleza. Então a gente vai falar de classificação da pele hoje, depois a gente vai falar dos anexos rapidinho, para terminar esse módulo aqui de pele e anexos. A gente tem várias classificações de pele, né, e elas são utilizadas conforme a necessidade, conforme onde está se trabalhando, né. Então, a gente tem uma classificação, que é uma classificação, vou colocar duas aqui para vocês, não são as únicas, inclusive essa classificação de fototipo, que é de tonalidade de pele, existem variações, essa é a original, mas a gente tem variações hoje, então tem empresas que trabalham com diferentes variações. E é uma classificação que divide a pele conforme a quantidade de pigmentação que a pele tem. Então, a gente tem 6 variações. Essa classificação se chama classificação de Fitzpatrick. E ela divide, então, a pele de acordo com a coloração e a característica de bronzeamento. Então, ela faz essa ligação. Porque a gente tem, por exemplo, 3 tonalidades de branco, né? E ele, então, separa essas 3 tonalidades de branco conforme o grau de bronzeamento. Então, a gente tem ali o primeiro fototipo, que é o 1, que é a pele mais clara que a gente tem, que é aquela que sempre queima e nunca bronzeia. Então, a pessoa pode passar muito tempo na praia, utilizando lá seus fotoprotetores, porque a pele dela sempre vai queimar. Se ela se expuser um pouco mais à radiação, deixar de usar o fotoprotetor, ou ficar muito tempo com o fotoprotetor sem fazer colocar mais uma camada, né? Ela vai sempre queimar. Então, ela nunca vai adquirir aquele tom bronzeado. Mesmo quando ela adquire uma certa cor, ela acaba adquirindo uma cor não bronzeada, não aquele tom de bronze mesmo, mas um tom avermelhado. Então, é aquela pessoa que nunca vai ter possibilidade de ficar com a pele bronzeada, tá? Então, essa é a pele mais clara de todas que a gente tem. Aí tem o segundo tom de branco, que é uma pele que bronzeia um pouquinho, né? Mas é aquela pessoa que se cuida, se cuida, se cuida e fica muito tempo exposta ao sol, né? E o máximo que ela consegue é uma tonalidade menor, mas continua uma tonalidade branca. A gente percebe que a pessoa até adquiriu uma cor, mas a cor continua sendo branca. Ela bronzeia bem pouco mesmo. Tem uma terceira tonalidade de branco, que é aquela que queima, né, mas bronzeia. Então, com o passar do tempo, com cuidado e tudo mais, e a exposição, ela acaba bronzeando
né? Queima, né? Se não se cuidar, porém ela acaba bronzeando, acaba conseguindo aquela tonalidade bronzeada. Tem um quarto prototipo que é o marrom, que é aquela pele já um pouco mais escura, aquela pele mais próxima àquela tonalidade dos nossos índios, né? Que raramente queima e bronzeia bastante. Tem um quinto tipo que é marrom escuro, raramente queima, e a pele negra nunca queima. Então a gente tem duas tonalidades mais escuras. Existe uma marrom escura que, se fizer uma exposição violenta, ela pode sentir, ainda mesmo a pele sendo mais escura, ela pode sentir queimaduras, e ter queimaduras. E tem uma pele que é a pele mais escura de todas, que nunca queima. Aqui tem uma classificaçãozinha, a classificação, né, e do lado tem alguns exemplos, é o exemplo que geralmente utilizam de diferentes tonalidades. Então, essa classificação é importante, principalmente quando se vai trabalhar com alguns produtos, né, desenvolvimento de alguns produtos, como os fotoprotetores, os bronzeadores também, né, produtos que colorem a pele, então são importantes, até para a própria questão de tonalidade, de acertar a tonalidade e tudo mais, mas existem outras classificações que se voltam para outras coisas, né, relacionadas à pele, né, que também vão ser utilizadas para outras situações. Só para a gente falar um pouquinho mais aqui dessa questão de tonalidade, a gente tem que lembrar, então, que a melanina que é responsável por toda a pigmentação, não só da pele, mas dos anexos também. Então, cabelos e pelos têm aquela tonalidade por conta da melanina. Então, a melanina também vai fazer essa ação. Muitas vezes a gente acaba pensando em melanina e pensando na pele, né? Mas tem que lembrar que o cabelo e pelo também tem essa coloração característica por isso. A melanina é formada lá no melanócito, a gente já viu isso, né? E uma coisa importante, que a gente vai até ver um pouquinho mais à frente, é que existem dois tipos de melanina. Então, de acordo com a formação da melanina, ela vai adquirir uma coloração diferente. Então, existe todo um processo de formação que transforma a tirosina, que é um aminoácido, por meio de uma enzima, tirosinase, várias etapas vão acontecendo até que essa tirosinase transforma aquela tirosina em melanina. E na última etapa que a gente tem de formação, vai acontecer uma divisão. Uma parte da melanina ela pode se ligar ao oxigênio, e nesse momento ela passa a adquirir uma coloração amarelada. E caso essa melanina ela se ligue com enxofre, ela vai adquirir uma cor castanha escura, bem próximo do preto. Então, o que acontece? A gente tem todo o processo normal de formação de melanina e lá no final, de acordo com a pele, de acordo com as características do indivíduo, ele vai produzir ou só a melanina de cor amarela, que a gente chama de eumelanina, ou só de cor castanha, que a gente chama de feomelanina, né, de acordo com o que eles se ligam, ou, em muitos casos, uma parte da melanina se liga com oxigênio, outra parte se liga com enxofre, formando essas duas tonalidades. E essas tonalidades elas vão se unir e elas vão formar, então, uma tonalidade intermediária. Então, os diversos tons de pele que a gente tem estão muito relacionados com isso, o tipo, né, de melanina que é produzido. Se é produzido só a eumelanina, a pessoa tem a pele e cabelo claro. Se só produz a feomelanina, tem a pele e cabelo bem escuros. Se tem uma mistura dos dois, vai ter as diferentes tonalidades que a gente tem aí no mundo. Então,
essas tonalidades intermediárias, elas estão ligadas com a quantidade de cada uma que são produzidas, ok? Outra classificação que a gente tem é de acordo com a hidratação e a produção de sebo. Então, a gente tem a liberação de oleosidade na superfície da nossa pele, no canal folicular também, né? E conforme a quantidade que se produz, a gente vai ter diferentes tipos de pele. Então, lembrando que, principalmente a produção de sebo, né, a oleosidade, o local onde a gente mais tem essas glândulas está ligado com o rosto e com o tórax, ombro e tórax, aqui na parte da frente e na parte de trás também, no começo das costas. E dependendo da produção de oleosidade, a gente vai dividir, então, a pele em 4 grandes tipos. Pele oleosa é aquela, então, que tem uma produção de sebo bastante grande. As características que a gente visualiza dessa pele é que a pele é brilhante, né, pela excesso de oleosidade, presença de acne e poros dilatados. Não necessariamente os 3 vão acontecer, pode acontecer pele brilhante quase sempre, né? Presença de acne e poros dilatados vai depender muito de cada indivíduo. Podem acontecer os 3, ou podem acontecer separadamente. A gente tem um segundo tipo de pele, que é a pele chamada mista. É aquela pele, então, que forma aquele T de oleosidade no nosso rosto, que é, então, a testa, né, oleosa, e essa parte aqui, nariz e o mento, esse buraquinho aqui do queixo que a gente tem, né? Então, acaba formando um T, e o resto do rosto é uma pele mais hidratada, normal. Então, é o segundo tipo de pele que a gente tem. A gente tem a pele normal, aquela que é hidratada, né, sem sinais de desconforto. Então, é aquela que a gente produz o filme hidrolipídico normalmente, ela é hidratada. E tem aquela pele que a gente considera como seca, que está muito ligada a pouca produção de oleosidade. Não tem oleosidade suficiente, não a água que tem da transpiração e da perspiração que está ali na superfície, não consegue se ligar com muito óleo, porque não tem muito óleo, então não consegue fazer muito filme hidrolipídico, e daí, por consequência, a pele fica seca. Característica dessa pele, ela é opaca, né, é uma pele que não tem brilho e não tem aquela característica de hidratada, aquele viço de pele hidratada. Tem sensação de repuxamento, essa sensação de repuxamento a gente deve vocês provavelmente devem estar sentindo muito hoje, assim como eu, né, de a gente usar muito álcool nas mãos, que a gente sente que a pele fica seca, né, pelo excesso de uso, e às vezes quando você vai fechar a mão, você sente que você tem que fazer uma força maior, porque a pele está esticada, está repuxada. Então, essa sensação de repuxamento acontece também no rosto, quando a pele é muito seca. Por consequência, presença de rugas e, por consequência, descamação. A descamação acaba sendo mais visível porque a gente não tem o filme hidrolipídico para deixar a pele mais hidratada, né, mais úmida ali na superfície, e a gente acaba por ter, então, visivelmente, se você esfregar o rosto, você consegue ver como um pozinho na superfície, que são as células que estão descamando. Quando a gente tem o filme hidrolipídico normal, acaba não aparecendo essa descamação. Quando a pele está muito seca, acaba por aparecer. Ok? Falando agora dos apêndices. Opa, caiu meu fone. Falando dos apêndices cutâneos. A gente vai falar das glândulas sudoríparas, das sebáceas, do folículo piloso e das unhas. Falando das glândulas sudoríparas, então a gente tem 2 tipos de glândula sudorípara. Uma glândula que a gente chama de apócrina
que é aquela glândula que libera o suor dentro do folículo piloso, exatamente como a glândula sebácea. E a gente vai ter aquela glândula que joga água diretamente na superfície da pele. A gente chama essa de écrina. Elas se dividem, se distribuem de formas diferentes no organismo, né? Obviamente, né? As glândulas que estão ligadas ao pelo, elas vão estar em locais onde a gente tem pelo, né? E a outra não necessariamente onde tem pelo. Então, a apócrina, que é aquela que joga o suor no, no folículo piloso, né? Elas estão mais presentes nas axilas, na região anogenital e nas pálpebras. Nas pálpebras eu não consigo entender muito bem por que elas estão ali, porque a gente não tem pelo na pálpebra assim, visivelmente, né? Mas elas estão ali. Elas são reguladas por hormônio, então elas sofrem toda aquela ação hormonal que a gente tem na adolescência e depois na idade adulta, que os hormônios vão diminuindo a sua ação, né? Então, geralmente a gente vai ver que os jovens acabam transpirando mais e as pessoas de mais idade acabam diminuindo a sua transpiração. Não que acabe, mas acabam por diminuir. Por consequência, né, acabam por ter a pele mais seca. O material que é secretado é um material levemente viscoso, é uma água cheia de substâncias, rica em substâncias, né, tem sais minerais, tem o ácido, meu Deus, me fugiu o nome do ácido, ácido, depois lático, a ureia e tudo mais, que ajudam a formar o filme hidrolipídico. Uma característica interessante é que esse líquido não tem cheiro. Então, ele é um material que, quando ele sai na superfície do pelo, ele sai como um material estéril e sem cheiro. E como que o cheiro acontece, então, nessas regiões, principalmente nas axilas, né? Alguém tem ideia? Alguém quer dar uma sugestão do porquê? Higiene, falta de higiene pode daí criar mais micro-organismos, bactérias, essas coisas? Espera aí, Elisa, só um pouquinho. Oi, acho que estou com meu fone meio... Você pode Ou então, repetir? certo. Na questão da axila, não seria a questão de higiene, por exemplo, que daí com o suor ali na glândula, na pele, daí já cria mais micro-organismos, bactérias? Pode contribuir, Não, não? tem a ver, mas na verdade os micro-organismos já estão ali. Tem a ver sim, porque assim, o líquido sai totalmente sem cheiro. Mas ali a gente tem então aqueles micro-organismos que são residentes, né? E tem alguns que dão preferência pelos locais mais quentes e mais úmidos, então tem alguns micro-organismos que se instalam com mais facilidade nessas regiões. E aí o que acontece? Seria mais Eles. pelo ambiente do que pela falta de higiene, isso? O ambiente é quente, A, úmido, propício. isso. Na verdade, aí o que acontece? Tem o micro-organismo ali, né? O ambiente já favorece o crescimento dele. Aí o que acontece? Ele se alimenta do suor, ele utiliza as substâncias que estão no suor para consumo. E o que tem de resíduo, que é liberado pelo micro-organismo, que tem cheiro. Então, geralmente, o que acontece? Tem várias substâncias que têm, por exemplo, enxofre na sua composição, porém, essas substâncias ali no meio do suor, elas não estão liberadas. Então, elas não têm cheiro, elas estão ligadas dentro de cadeias, então elas não trazem o cheiro forte, cheiro nenhum, na verdade, né? Aí o micro-organismo vai lá e
usa essa substância, se alimenta e, depois de todo o metabolismo, tem certas substâncias que ele joga para fora. Então, o que ele joga para fora é que dá o cheiro. Entende? Então, é o resultado da alimentação do micro-organismo que produz o cheiro. O cheiro é de dentro para fora. Já sai do organismo naquela região. Não, ele sai sem cheiro. Ah, Aí, depois que o micro-organismo come, o resíduo o resultado dessa alimentação é que vai ter o cheiro. Então, se a gente não tivesse o micro-organismo ali presente, a gente ia transpirar e não ia soltar cheiro nenhum. Mas como ele está ali, ele vai lá e come, né, toma o suor, come as substâncias que estão ali dentro, aí o cocôzinho dele lá é que é cheiroso, né? Não cheiroso, né? Mal cheiroso. ai, amado. Fazer estoque de... Essa frase, esse conceito agora entra na cabeça, o negócio fica muito ruim. Mas é assim, então, a presença do micro-organismo que faz com que o cheiro exista. Se ele não existisse, a gente não teria cheiro nenhum. Então, tem certas substâncias que, pelo fato de a gente utilizar, elas inibem esses micro-organismos no local e fazem, então, com que o cheiro não apareça. Então, por exemplo, tem desodorante que tem substância, que a gente vai ver lá quando a gente for trabalhar com desodorante, tem substância que fecha esses canais. Então, cria um tipo de rolhazinha nesses canais e não permite, então, que o líquido saia, tá? Daí os micro-organismos não têm o que comer, não tem cheiro. Tem algumas substâncias que a gente utiliza que matam esses micro-organismos. Então, esses micro-organismos também não estão ali presentes, não tem cheiro. Tem outras substâncias que mudam o pH do meio. Então, mudou o pH do meio, os micro-organismos não resistem, não ficam ali, né? E não tem o cheiro. Então, está tudo muito ligado com a inibição da alimentação do micro-organismo. Inibindo a alimentação dele ou retirando ele do local, a gente fica sem o mau odor, tá? Então, não é resultado da produção de alguma substância mal cheirosa que sai do nosso organismo. Não. O mau cheiro vem do micro-organismo que está ali. Tá certo? Então, quando a gente for ver os desodorantes, a gente vai falar dessas substâncias que fazem esse efeito de inibição do micro-organismo de alguma forma, seja matando ele de fome, seja não permitindo que ele se instale ali por causa do pH, ou tem, inclusive, alguns desodorantes que utilizam substâncias antimicrobianas exatamente para matar o micro-organismo e não ter o cheiro. Tá certo? Bom, essas... Pode falar. Não, concordei, você vai falar dos desodorantes, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, que você falou, ia comentar Vamos. né? Então tá. Mas se quiser falar, pode falar, não tem problema. Desses agora que estão vindo com veganos, que você falou para combater os micro-organismos, Uhum. e esses veganos, eles quase não têm produtos químicos, né? Ele consegue fazer essa eliminação da mesma forma. Depende do que colocam nessas formulações, mas geralmente é alguma substância que muda o pH. Como tem gente que utiliza, por exemplo, passar... isso é coisa antiga, né? Mas que as pessoas passavam leite de magnésia, né? Nas axilas. E tá na moda, professor? Oi? Voltou, tá super na moda usar isso aí agora, por essas pessoas que estão sendo adeptas do veganismo, do modismo, Aham. voltaram a usar bastante isso.
Então, o leite magnésio é uma substância que ela é alcalina. Lembram que o pH da pele e tudo mais é mais voltado para o ácido, né? E os micro-organismos, eles estão acostumados a sobreviver no meio mais ácido. Daí você coloca uma substância como bicarbonato que vai puxar o pH mais para o alcalino, o que vai acontecer? Os micro-organismos não vão resistir ali. Então, aí acontece essa mágica, né, de você não ter o cheiro, porque os micro-organismos não resistem, não conseguem ficar ali, e daí eles não estando ali, não tem o cheiro. Simples assim. É bem simples, né? E outras substâncias que estão usando hoje, que são semelhantes que têm o mesmo caráter, né, mais alcalino do leite magnésio, ou até mesmo bicarbonato de sódio, que puxa o pH para mais neutro. Então, tudo isso faz com que o micro-organismo não consiga resistir ali. Tá certo? Vamos lá, então. Essas são as glândulas apócrinas, as que mais têm problema, né, com o cheiro, porque são locais que propiciam o crescimento desses micro-organismos. Agora, as chamadas écrinas, que são essas que jogam diretamente na pele, elas estão no corpo inteiro, mas daí elas não estão normalmente em lugares mais úmidos, mais quentes, né? Elas estão distribuídas pelo corpo todo. E dessa forma, acaba por não ter o micro-organismo ali para se reproduzir, para formar o cheiro, né? Então, por exemplo, pés e mãos. Aqui até tem algumas na axila que acabam, né? Elas são écrinas, elas estão ali na axila também e vão sofrer o mesmo problema. Mas a maior parte dessas glândulas, elas estão em outros locais, estão no corpo inteiro e elas estão mais concentradas em pés, mãos, na fronte também, tanto que tem gente que transpira, sua um monte aqui na fronte, né? Tá ligado com essas glândulas, e pés e mãos, né? Que acabam por ter uma concentração maior. Nos pés, o grande problema não é o suor dos pés que cheira, não é o suor que cheira, mas os micro-organismos que crescem ali dentro do sapato, num lugar quente, fechado, e que se a pessoa transpira muito, fica úmido. Então, também é a mesma coisa. O, o chulé não está ligado com o suor. O suor do pé não cheira. O que cheira é o resultado da situação toda. Pé úmido, pé quente, né? Então, os micro-organismos vão gostar de ficar ali dentro do sapato. E daí vai ter o problema do chulé. Caso contrário, né, se a pessoa ah, não anda de sapato fechado, mas transpira nos pés, ela acaba não tendo o cheiro. E nas mãos, né, inclusive tem uma doença chamada de hiperidrose, né, que mostra muito caracteristicamente essa grande quantidade de glândulas sudoríparas que a gente tem nas mãos. Então, tem algumas pessoas que têm hiperidrose, que elas produzem excesso de suor, que as mãos dessas pessoas, muitas vezes, elas acabam tendo, não sei se vocês já viram isso, mas as pessoas geralmente têm a mão úmida, e tem alguns casos bem mais complexos, né, que chega a pingar água da mão das pessoas. Então, isso mostra que nas mãos existe uma concentração bastante grande dessas glândulas. Funções do suor, a gente já viu alguma coisa, né? Mas é termorregulação, então a água que é jogada para a superfície é para regular a temperatura, evitar que a pele se aqueça demais. Elaboração do filme hidrolipídico, né? Por causa da ureia, o ácido lático e outras coisas mais que vêm do suor. Manter a umidade da camada córnea, né?
produzindo o filme hidrolipídico, obviamente já faz essa proteção e essa manutenção da umidade, mas às vezes a gente precisa umedecer mais, e a gente tem aquela perspiração grande. Tem propriedades antissépticas e antifúngicas para o seu pH ácido, então, desculpe, tem alguns fungos que têm uma tendência a resistir menos, a maior parte deles tem uma tendência a resistir menos ao pH um pouco mais ácido. Então, o, o suor vai fazer com que o fungo não consiga se instalar facilmente na superfície da pele. E o pH ácido vai manter só aqueles micro-organismos residentes mesmo na superfície da pele. O resto ele não vai permitir pelo próprio pH. E dentro do suor a gente tem desculpem, uma substância chamada de ácido urocânico, que tem uma leve função de proteção solar. Então, ele consegue, né, fazer com que se diminua um pouco a incidência da radiação solar na superfície da pele. Claro que não é um protetor solar, né? Se fosse assim, a gente não tinha queimaduras na pele. Mas ele diminui um pouco a incidência da radiação. Falando das glândulas sebáceas, a gente tem, então, grandes concentrações no couro cabeludo, na face, no tórax e nos ombros. Tinha esquecido de falar do couro cabeludo. E eles são influenciados por hormônios andrógenos, ou seja, durante toda aquela fase de adolescência e tudo mais, a produção excessiva dos hormônios faz com que ocorra um aumento da produção de oleosidade na pele, né? Principalmente nesses locais onde a gente tem uma concentração maior de glândulas sebáceas. Depois, a coisa vai estabilizando e, na maior parte dos casos, as pessoas acabam voltando à normalidade na produção de oleosidade. Tem alguns casos que a pessoa carrega isso por mais tempo. Mas, de uma forma geral, a diminuição dos hormônios na vida adulta faz com que volte tudo à normalidade. O folículo piloso, que está ali, né, deixa eu voltar aqui, que está aqui, né, e é onde a glândula sebácea joga a oleosidade para fora, sem contar que tem também algumas que jogam diretamente na pele, né. O folículo piloso, então, ele é como está dizendo aqui, é uma invaginação da epiderme, ou seja, é a epiderme que se afunda e forma esse buraco, digamos assim. Porém, as células que se afundam continuam sendo células da córtex. Então, são exatamente iguais às células que estão lá na superfície. Então, elas vão fazer o mesmo nível de proteção em qualquer parte desse folículo piloso, né, que tem lá na superfície. Aí, dentro desse folículo piloso, que a gente vai ter a produção do pelo, né, ou do cabelo. E o pelo ou cabelo, se a gente fizer um corte nele, a gente vai ver que ele tem 3 camadas distintas: a cutícula, o córtex e a medula. Sendo que, dependendo do pelo, se for um pelo muito fino, tudo mais, pode ser que ele nem tenha essa última camada que é chamada medula. Nos pelos mais grossos e nos cabelos, a gente vai encontrar essa medula, com certeza. Então, aqui um desenho, imaginando que vocês pegaram essa partezinha aqui do pelo e aumentaram, a gente vai ver, então, a cutícula, que é a camada mais superficial, córtex, que é a camada intermediária, e a medula, que acaba produzindo um canal lá no meio, tá certo? Então, são essas as 3 diferentes camadas de características, camadas diferentes de célula que a gente tem. Aqui um desenho colorido e um pelo cortado e separado
as diferentes camadas. A parte mais externa é a chamada cutícula. Deixa eu mostrar só aqui para vocês. Aqui, quando a gente vê esse desenho, ele não mostra exatamente a realidade do cabelo. Eu não vou conseguir desenhar aqui. Vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho que eu vou tentar fazer um desenho em cima desse desenho que está aí. Só um pouquinho. Já estou terminando. Eu não sou um bom desenhista. Queria saber se vocês conseguem ver aqui esses desenhos no fio de cabelo. Aparece para vocês em vermelho? Não, Sim, Tipo mais pra mim tá vendo. tá aparecendo, né? deixa eu aumentar a tela. Não estão vendo? Então? Eu tô. Ah, tá. Tipo umas escamas. Isso, exatamente. Exatamente isso. A cutícula, né, que é a parte mais superficial, aqui do desenho, ela parece como sendo uma coisa lisa e tal, mas na verdade são escamas. E é exatamente isso que eu quis mostrar aqui, apesar de eu não saber desenhar. Então é como se fosse realmente uma escama em cima da outra, né, fazendo a proteção, tudo mais, tudo certinho. E aí o que acontece? Quando a gente tem um cabelo normal, tudo mais, essas escamas estão fechadinhas, estão uma em cima da outra e tal. Quando a gente usa um sabão, um sabonete, ou mesmo um shampoo muito ruim, que tem lá uma característica específica que a gente vai ver lá na frente também, o que ocorre é que esse shampoo muito ruim, ou esse sabão que foi usado para lavar o cabelo, ele levanta essas escamas, e elas ficam mais ou menos assim. Eu não sei desenhar, principalmente com mouse, né? Mas ao invés de elas ficarem deitadinhas e cobrindo a superfície aqui do pelo, elas acabam se levantando. Por quê? Porque tem substâncias dentro de shampoos muito ruins que transferem carga negativa para esse fio de cabelo. Então, essas cargas negativas acabam se alojando embaixo de cada uma dessas escamas e acabam, então, empurrando essas escamas para cima e elas acabam se levantando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um cabelo que está com as escamas fechadinhas assim, quando tem incidência de radiação, de luz, tudo mais, como as escamas estão fechadas, elas conseguem refletir a luz. E a gente vê, então, isso no cabelo na forma de brilho. Então, quando o cabelo está com as escamas fechadas, incide luz nos fios de cabelo, a gente vê as escamas brilhando. Quando você usa um shampoo ruim e ele abre as escamas, elas ficam, então, numa posição que elas não conseguem refletir a luz. Aí você olha o cabelo está opaco. E ninguém quer ter um cabelo opaco, né? Então, você usou um shampoo ruim, abriu as escamas, teu cabelo ficou opaco. O que você faz? Usa um condicionador. O que é o condicionador? É uma substância que tem ali no meio um item específico que é colocado de propósito ali, que tem carga positiva. Quando você passa o condicionador no cabelo, ele vai neutralizar essas cargas positivas que estão embaixo as cargas negativas que estão embaixo das escamas, e daí o cabelo vai fechar essas escamas, vai voltar à normalidade e vai voltar a refletir é, a luminosidade. Daí o cabelo tem brilho de volta. Então, o grande uso que a gente tem para o condicionador é exatamente isso: fechar essas escamas que foram abertas, que não precisa ser necessariamente, né, por um shampoo,
Até quando você vai para uma praia, por exemplo, que tem lá o cloro, sódio dissolvido e tudo mais, tudo isso pode interferir nessa. E daí você usando o condicionador, essa substância positiva que está no condicionador neutraliza a carga, fecha a escama e o cabelo volta ao seu estado natural. Tranquilo? E quando vai fazer algum tipo de tintura ou algum procedimento, eles fazem um processo ao contrário, né? Eles usam um produto para Para abrir essas escamas para que a tinta ou o que quer que seja penetre no fio, isso. para que Por depois essa quê? cutícula feche de volta. Exato. Por quê? Porque a cor não está na cutícula, não está nas escamas. A cor está no córtex. Então, Essa cutícula pra, é transparente, né? ela é transparente. Então, o córtex é que mantém, então, a coloração, né? Claro, o escuro, seja lá qual for. Então, você precisa abrir essa cutícula. Nossa, chegou alguém agora. Você precisa abrir essa cutícula para que, então, a tinta consiga penetrar ali embaixo, chegue no córtex, e aí sim ela impregne o córtex. E se precisar descolorir, também é a mesma coisa. Você vai precisar abrir as cutículas, usar uma substância que retire ao máximo a coloração que tem ali, para colocar uma nova coloração embaixo. Mas ao passo também que não pode ser um produto muito agressivo, porque senão você não consegue fazer essa cutícula voltar ao estado normal dela e o cabelo vira aquela piaçava, né? Exatamente. Em alguns casos, a coisa é tão violenta que não, A né? cutícula não volta ao estado normal dela. Exatamente. Daí o cabelo A questão vira. de cultura, o cabelo chega a derreter. Pois é, Se for o processo químico, né, não tiver esse cuidado da proteção do cabelo, sim, ele derrete, ele vira igual um chiclete, assim, vai caindo, derretendo mesmo. Daí tem que então. raspar e começar de novo. Daí. A cabeça. Então, por isso, né, que a gente, voltando lá no começo, por isso que a gente tem os produtos considerados de grau 2, que são esses que são mais perigosos, né? E realmente eles são perigosos. Além de poder trazer mal para a saúde, eles podem trazer problemas para o próprio cabelo, né? E couro cabeludo e assim por diante. Eu já tive queimadura no couro cabeludo É mesmo? de segundo grau já. Uhum. Nossa. Eu não tinha conhecimento, e acho que a profissional também não soube usar os produtos, né? Aham. Eu fiquei 2 anos tratando da área da região. Nossa. Complicado isso. Meu Deus do céu. E assim, né, na verdade, por você acabar confiando no profissional que, teoricamente, deveria É, saber o que está fazendo, né? Porque a gente, como cliente, a gente não tem obrigação de saber o que está sendo feito, se saber se aquilo está certo ou não está, né? O hoje tem profissional que deveria saber, né? deveria saber. Hoje tem produtos já bem melhores, que não chegam a agredir tanto, mas o conhecimento profissional é o que diferencia mesmo. Aham. É igual o alisante, né? A gente também vai ver isso mais lá na frente, mas o alisante é o que acontece. Esse fio de cabelo aqui, ele tem, então, em certos pontos, quando o cabelo é crespo, né? O cabelo, então, ele acaba. Deixa eu fazer mais um desenho aqui. Ah, não precisa. Ele se enrola, né? Então, partes, por exemplo, uma parte dessa estrutura desse fio aqui, ela se liga com uma parte aqui mais embaixo. Então, como elas se ligam, o fio de cabelo acaba se aproximando, ele começa a tomar aquela espiral, se transformando naquela espiral, né? Maior ou menor, pelo fato de essas pontes, né, de ligação entre diferentes espaços, locais do fio, terem essa ligação forte, faz com que ele se aproxime e vai dar ondulado do cabelo. Então, para você alisar o cabelo, você vai ter que atuar rompendo essas pontes, para que o fio consiga se esticar novamente, né? Mas se você utiliza esse produto de forma errada, o que acontece é que
além de eliminar essas pontes, né, a substância é tão forte que ela vai começando a derreter o fio de cabelo. Exatamente como você falou, vai derretendo. E vocês já devem ter visto casos de pessoas que utilizaram o alisante de forma incorreta ou deixaram muito tempo, né? E o cabelo começa a simplesmente virar uma geleia. Então, tudo é muito perigoso, não é coisa simples, tem que ser usado por profissional que entende, que sabe, né? E a gente acaba vendo, mesmo, né, tendo todas as informações no produto para você utilizar em casa, você tem que tomar todo cuidado. Caso contrário, se não seguir exatamente o que está colocado ali, você pode ter prejuízos, né? Mas a gente vai voltar a falar disso lá na frente. Então, Professor, oi. não tem muito a ver, mas tem. Por que quando uma pessoa faz quimioterapia, geralmente quando perde o cabelo e quando volta, geralmente o cabelo vem meio crespo ou ondulado? Tem alguma Então, coisa? é uma coisa que eu gostaria de saber também. Eu não sei, mas eu não sei se a própria ação, né, dos agentes ali que são usados, eles interferem na conformação da parte lá de baixo do fio, onde ele é produzido, né? Não, sinceramente, eu não sei te dizer. É uma coisa que já me chamou a atenção também. Eu já tentei procurar, eu não consegui nenhuma informação me dizendo sobre isso. Eu já vi várias pessoas assim que fizeram e depois quando volta o cabelo volta crespo ou volta ondulado. E pessoas que Aham, geralmente tiveram cabelo, tinham cabelo liso. sim. Estranho. Eu tinha uma irmã que ela precisou fazer e ela tinha realmente o cabelo bem liso, assim, sabe aquele liso que naquela época, né, faziam até permanente para ficar com o cabelo mais ondulado. E ela tentava fazer permanente e não conseguia, de tão liso que era o cabelo. Depois que ela fez, o cabelo voltou ondulado. É estranho. Foi a primeira vez que me chamou a atenção. Depois eu tentei descobrir, mas não consegui descobrir nada, não. Que diga se muda, alguma coisa que muda com a formação ali do, da parte de baixo, da raiz ali do cabelo que acaba mudando essa conformação. Realmente eu não sei te dizer. Fico te devendo. E não é por falta de buscar informação. Não, Mas tranquilo. realmente eu não consegui descobrir. Tá? Não, Bom, beleza, não tem problema não. vamos em frente. Então, já falamos da cutícula, né? Então, ela tá ali como uma forma de proteção, tudo mais, é aquela escaminha que está ali. Não é só por causa do brilho, né? Mas ela é uma forma de proteção, né? Contra agentes externos. E quando, então, ela acaba se abrindo, ela vai deixar a camada mais de baixo exposta, né? Então, o cabelo maltratado pode ser, inclusive, uma fonte de agressão de outras substâncias. Então, é bom sempre manter o cabelo com as escamas fechadinhas. O córtex, que é a parte de baixo, né? É, ele é onde tá a coloração, é ali que fica. Nossa, tem um erro de digitação aqui. Melanina, né? Então, a melanina está ali e como a gente falou, né, conforme a concentração dos diferentes tipos de melanina, que a gente vai ter essa coloração diferente. E, por último, a gente tem lá a medula, formada por várias células dispostas lado a lado, que contém porções de ar entre elas. Então, essa parte é uma parte bastante, com células bastante irregulares, tal, e é uma parte bem leve. E como eu comentei lá antes, né, se for um fio de cabelo muito fino, um pelo muito fino, ela acaba nem aparecendo, a medula acaba nem aparecendo nesse fio. Falando da unha, a gente tem, então, a unha como sendo também
uma extensão da pele, né? Então a gente chama ela de anexo também. E ela tem umas características bem interessantes. Primeiro que a gente tem unhas para proteger a extremidade dos dedos, das mãos e dos pés. Já imaginaram se a gente não tivesse, vira e mexe, a gente está batendo e tudo mais? A probabilidade de a gente ter as extremidades bem machucadas seria muito maior do que com a unha, porque a unha protege bastante contra choques e tudo mais, inclusive quebra de, de osso, né? Então, a unha foi criada pelo nosso organismo para fazer essa proteção. Alguém aqui já perdeu uma unha porque derrubou alguma coisa em cima ou bateu, alguma coisa assim do gênero? Algumas. Então, sabe como é que é, né? Geralmente o que acontece? Você bate, tem todo o processo ali e de repente quando a unha não cai na hora, né? Vem um processo de crescimento que acontece lá na matriz da unha, que vai da mesma forma que a gente vê lá na epiderme, ocorre então a produção aqui, e quando produz mais uma camada de células, elas vão empurrando para fora as células que já estão formadas. Por isso que a nossa unha cresce, né? E às vezes, quando a unha não cai na hora da batida, com o passar do tempo, a gente tem uma formação embaixo da unha, que é uma formação que acaba se formando uma camada mais resistente para a proteção, porque logo a unha, o organismo vai expulsar essa unha, vai jogar lá fora. Bateu, ela fez sua função de proteção, então o organismo vai jogar ela fora. E um dia, simplesmente ela cai. E nisso, a nova unha já está sendo criada, já está sendo formada aqui embaixo. A unha é constituída de queratina dura ou escleroproteína rica em enxofre, cistina e arginina. Então, da mesma forma que lá na pele a gente tem as células da córtex revestidas de queratina, bem dura, né? E bem ligadas uma na outra, aqui também a gente tem num outro formato, mas também constituída de queratina dura. Ou uma escleroproteína rica em enxofre, cistina e arginina, cheia de aminoácidos. A unha a gente vai trabalhar só em relação a esmalte, né? Então, a gente não vai ter muita coisa para trabalhar. Falando só um pouquinho do sistema pigmentar cutâneo, então, da pigmentação da pele, que a gente tinha comentado antes, né? Voltando a falar que a melanina, então, é responsável por toda a pigmentação que a gente tem, formada lá no melanócito, e existem, então, aqueles dois tipos de melanina que a gente falou, a eumelanina e a felmelanina. Aqui é a formação da melanina, então, a tirosina, por meio da enzima tirosinase, é transformada em DOPA, ou L-DOPA. Novamente, a tirosinase vai atuar nessa DOPA e vai transformar ela em dopaquinona, e novamente ela vai, então, agir na dopaquinona e transformar ela em melanina. Então, aqui, nessa última reação, é que vai ocorrer a ligação dessa melanina que está se formando com o oxigênio ou com o enxofre. Ligando, então, com o oxigênio, a gente tem a eumelanina, e com o enxofre, a gente tem a felmelanina. Então, a melanina amarela e a melanina mais escura. E, dependendo, né, da forma como é produzido no nosso organismo, a gente vai ter a pele muito clara e o cabelo claro também, ou a pele muito escura, o cabelo muito escuro, ou se tiver a produção dos dois, conforme a proporção de cada uma, a gente vai ter as diferentes tonalidades de pele. A, a tirosina, né, e a tirosinase, elas estão dentro dos melanossomas, que são, digamos assim, organelas semelhantes aos ribossomas, e
e a tirosinase que vai atuar, então, sobre a tirosina, né, como eu falei. E aqui são os desenhos para vocês verem lá na camada mais basal, né, o melanócito, e ele vai, então, se expandindo entre as células que são produzidas, e ele vai expandindo também a melanina no seu interior. Aqui um outro desenho mostrando o melanócito e como ele se comporta dentro do tecido. E semana que vem, então, a gente fala um pouco de afecções comuns da pele e anexos. A gente não vai falar de doenças de pele, né? Porque não é o foco da Cosmetro. A Cosmetro não trabalha com doenças de pele, mas a gente vai trabalhar com algumas afecções, algumas anomalias que podem acontecer no organismo, né, e que a Cosmetro acaba abrangendo, tá? Então, daí a gente se foca nessas chamadas afecções. Claro que a gente não vai ver todas, a gente vai ver só um apanhado, para que vocês entendam que existem situações que não são doenças, mas são situações que ocorrem com a pele, algumas que conseguem ser tratadas facilmente com procedimentos, né? Algumas que talvez não tenham muito o que fazer, mas que é, fazem parte da área cosmética e não da área terapêutica, digamos assim. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tudo em ordem. Então tá bom. Dúvidas, gente? Alguma coisa assim? Perguntas? Da minha parte, acho que tá tranquilo. Eu acho que tá de boa. Beleza, então. Obrigada, professor. Chegou tarde, Simone, não estava conseguindo entrar? Não tava. Avisei, ele tava sem internet. Tava com Ah, probleminha na internet aqui daí. nós também, alguns de nós aqui, a gente não estava conseguindo conectar também no começo. Mas daí depois eu assisto a Uhum. aula desde o início. Deixa eu ver. Gravei. Então pode assistir.